Nem todo anjo foi feito para voar. Você já ouviu falar de Miguel? Já ouviu falar de Lúcifer? Talvez até conheça Rafael ou Gabriel. Mas e o anjo que desceu, que carregava os selos do céu, e foi enviado não para lutar, mas para selar os caídos no abismo? Hoje você vai conhecer a história do anjo esquecido, aquele que o céu preferiu não mencionar, e que a terra ousou ignorar. Prepare-se para entrar onde nem os justos ousam pisar, porque o que vamos revelar agora não está nos púlpitos nem nos livros comuns, está nas entrelinhas do Eterno, e seu nome é Uriel, a luz que desceu, para nunca mais voltar. Eu aceito. Foi tudo o que ele disse. E naquele instante, o céu silenciou. Miguel olhou para baixo. Rafael desviou os olhos. E os portões começaram a se abrir. Mas não os do paraíso. Uriel deu um passo à frente, com os selos espirituais nas mãos e a chama do julgamento nos olhos. Ele não foi chamado para guerrear. Foi convocado para descer, para selar, para prender, para entrar no lugar que nenhum outro anjo ousou sequer olhar. O abismo. Enquanto o mundo pensava que a batalha era entre céu e inferno, uma missão paralela acontecia, oculta até dos mais fiéis. A missão proibida. A missão que transformou o anjo da luz no vigia do inferno e que jamais foi contada nos púlpitos, nem ensinada nas escolas dominicais. Porque a verdade é simples, mas brutal. Foi Uriel quem desceu ao inferno. E depois disso, nem o céu quis mais falar sobre ele. Este vídeo não é sobre os anjos que subiram. É sobre o único que desceu e nunca mais voltou. É sobre o anjo esquecido da Bíblia. O executor silencioso da justiça. O portador da espada flamejante. O guardião dos selos do céu. É sobre Uriel. E o que ele viu no fundo do abismo. Você está pronto para ouvir a verdade que a igreja silenciou? Já ouviu falar de Uriel? Certo, não? Pois então sente-se aí, porque essa conversa é para poucos. Enquanto todos falam de Miguel com sua espada e de Lúcifer com sua rebeldia poética, quase ninguém lembra do tal anjo esquecido da Bíblia. Mas esse esquecimento não é por acaso. Uriel não era só um espectador das cenas celestiais. Ele era o próprio fogo que andava, literalmente. Seu nome significa fogo de Deus. E onde havia trevas, ele era a luz que queimava em silêncio. Agora imagine, em um cenário onde os anjos brilhavam em harmonia, existia um só, que não apenas brilhava, mas ardia. Uriel não empunhava uma espada comum. A dele era flamejante, um selo celestial embutido na própria lâmina. Ele foi o primeiro a ser convocado para proteger o Éden. Detalhe, com base em um certo texto proibido, que ninguém mais cita, mas que a gente conhece bem, não é mesmo? E você aí, achando que tudo começou com Adão e Eva. Mal sabia que Uriel já estava no portão antes da mordida, e com olhos que enxergavam além da superfície. Mas o que tornava esse guardião do fogo tão diferente? Simples, ele conseguia olhar para o abismo, aquele mesmo do qual nem todos voltam sem enlouquecer. Ele suportava ver o que nenhum outro anjo ousava sequer imaginar. Dizia-se nos corredores celestiais, porque sim, os anjos fofocam também, que Uriel era o único que ouvia o grito dos selos espirituais antes mesmo que fossem quebrados. E isso não era talento, era maldição, ou dom, dependendo de quem conta. Sabe aquele tio misterioso da família que todo mundo respeita, mas ninguém convida para o churrasco? Era ele, o anjo do silêncio. O vigia do inferno, o tal anjo que não voltou. E é aí que começa a verdadeira questão. Por que, entre todos os nomes exaltados, Uriel foi praticamente apagado? Talvez porque sua missão era menos sobre subir e mais sobre descer. Um anjo que desce, isso sim gera desconforto, ainda mais quando ele desce com autoridade e com os selos do céu no bolso. Uriel foi o único com coragem, ou loucura, suficiente para carregar os segredos do fogo divino. Seus olhos diziam, queimavam até as intenções. E a cada lugar que ele pisava, os próprios anjos calavam-se. Não por medo, mas por reverência ao desconhecido. Se Miguel era o guerreiro,
Rafael, o curador. Uriel era o executor da missão censurada, o que via o pecado antes mesmo de ele nascer. E aí, meu caro, entramos em terreno perigoso, porque se Uriel via as trevas sem ser consumido, o que acontece quando ele é enviado justamente para dentro delas? É aí que a história esquenta, literalmente, e a missão proibida começa. Foi em algum ponto entre o Gênesis e os manuscritos perdidos que a coisa desandou. Anjos, sim, anjos, olharam para a terra e, digamos, ficaram encantados, mas não com as estrelas, nem com a criação, com as mulheres. Isso mesmo, 200 deles, liderados por nomes que quase ninguém ousa pronunciar, fizeram um pacto espiritual e tomaram esposas humanas. Uriel não caiu. Ele desceu por obediência. Ele não foi punido, foi escolhido. Mas sua missão o marcou, para sempre. O céu se calou sobre ele. A terra o esqueceu. E a igreja preferiu não comentar. Mas nós estamos aqui para lembrar, para reacender o fogo da história esquecida, para honrar aquele que enfrentou o abismo, sem perder sua luz. Se você chegou até aqui, é porque está entre os poucos que ouvem além do óbvio. Entre os que ainda acreditam que a verdade pode estar no que ninguém ousa contar. Se isso tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com quem busca mais do que o superficial e se inscreva, porque tem muito mais vindo por aí. Que a luz, mesmo a que queima, esteja com você. Uriel desceu e a justiça foi selada.